Voltamos ao nosso trabalho. Passo a palavra ao nobre vereador Nunes Coelho. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. Como é que tá o som? O som também. Ó, vai vendo meu tempo aí, por favor. Tá, agora tá bom, né? Só quero dizer que cada um responde pelos seus atos. Por isso que eu não vou aqui interferir, não. Né? Cada um responde pelos seus atos, tanto aqui, tanto lá, publicamente. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, eu queria ler um artigo nobre vereador Carlos Peixoto, eu queria ler um artigo aqui para vossas excelências da Constituição Federal, que disse assim, aqueles que nos acompanham também através da TV Câmara, artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios, melhor dizendo, pô, quase não sai aqui, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Senhor presidente, autor dessa lei que foi vetada pelo executivo, eu pergunto aos meus colegas, esse projeto não é um projeto de interesse do município, tendo em vista em que a população estava enfrentando ou continua enfrentando aí esse problema da dengue? Ou seja, é um projeto que dá incentivo às pessoas da nossa cidade a contribuir para que diminui aí essa contaminação, esse crescimento dos casos da dengue na nossa cidade. Então, está amparado na Constituição Federal. Está amparado na Constituição Federal. Então eu não vejo nenhum impedimento dessa lei ser sancionada, senhor presidente. É uma lei que beneficia a população, é uma lei de interesse do município. Então cabe a esta casa, a estes vereadores que foram eleitos para representar a população, mediante as informações, os diagnósticos que têm chegado sobre o crescimento da dengue, fazer projeto de lei para contribuir com o município. Então, a Constituição dá esse amparo, essa garantia, essa sustentação jurídica. Artigo 30 da Constituição Federal diz que cabe aos municípios legislar de interesse do município, suprimindo a Constituição Federal e estadual, no que couber. Agora, é como Vossa Excelência disse aqui, que lá tem uma caixa, e essa caixa vai colocando os requerimentos dos vereadores que tem que ser atendido, e a mesma coisa também tem uma caixa de projeto. Esse projeto aqui vai sancionar, esse projeto aqui não vai sancionar, esse projeto aqui vai sancionar, esse aqui não vai. É assim que funciona. Tá tendo uma reuniãozinha ali, vamos esperar terminar a reunião primeiro ali, para depois eu falar aqui, né? Tá. Terminou a reunião aí, vou dar continuidade aqui. Então, parabéns, Vossa Excelência, por esse projeto. E eu confesso aqui publicamente que quando esse projeto chegou, que eu dei parecer, eu não tinha ainda tido esse entendimento da importância desse projeto para o nosso município. E esse projeto não está dizendo lá quem que é obrigado a fazer, obrigado, não está obrigando não. Não está obrigando o prefeito a fazer isso.
Que gasto que vai ter? Qual gasto? Aonde está escrito que obriga o prefeito a fazer isso? Para ter tido argumento de vetar o projeto. Então vamos derrubar esse veto. Vamos derrubar esse veto. E eu quero aqui pedir aos meus colegas que vamos fazer aí um pacto aqui nessa casa. Eu topo. E eu convido meus colegas, os vereadores dessa casa. Vamos fazer um pacto aqui. Que todos os projetos que for vetado, vamos derrubar o veto. Por que nós não fazemos esse pacto? Por que nós não fazemos esse compromisso com a população? Vamos fazer isso aqui. Quero ver. Diz que agora ela entrou na justiça. Ele entrou na justiça aí com sobre aquelas emendas que foram vetadas. Não? Vamos ver, tem um orçamento para ser votado agora aí. Vamos ver o orçamento agora de 2016? Vamos ver. Vamos discutir. Ele entrou na justiça contra os vetou as emendas dos vereadores que destinavam recursos, que é constitucional, é legal, para os bairros onde tem demanda. E ele vetou e veio para essa casa, e essa casa derrubou o veto, agora ele entrou na justiça. O orçamento está chegando aí, o orçamento está aqui nessa casa para ser votado. Vamos fazer um pacto. Cadê? Vamos fazer um pacto aí, vamos mostrar agora. Vamos fazer um pacto. Derrubar todos os vetos. E vamos discutir o orçamento de 2016? Vamos chamar o executivo para discutir? A Secretaria de Finanças? E aí? Vamos? Então, vamos derrubar esse veto, porque esse projeto é um projeto de grande importância para a nossa sociedade. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. E vamos ficar calmo, pessoal. Vamos votar esse negócio aqui e ficar calminho nessa casa. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Aqui, vamos ficar tranquilo. Vamos, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado aí. Pelo amor de Deus. Discussão e votação única do veto total do projeto de lei ordinária número 43/2015, de autoria do vereador Digão, que dispõe sobre a criação do selo Meu Imóvel Sem Dengue. Sem dengue. Passamos agora ao processo de votação. Vereadores favoráveis ao veto, permaneça como estão. Os contrários ao veto, queiram se manifestar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então está derrubado o veto do senhor prefeito. Quero agradecer aos nobres colegas e vereadores por derrubar esse veto, que eu acredito que possa contribuir muito com a questão do combate ao dengue no município de Taubaté. Eu quero saudar a cada um dos vereadores dessa casa. Passamos ao próximo item. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 178/2014, de autoria da vereadora Poliana, que dispõe sobre a reserva de vagas na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Professor José Ezequiel de Souza, para adolescentes com deficiência e dá outras providências. Em discussão? Passamos ao processo de votação. Artigo 1º. O Poder Público Municipal destinará 5% das vagas do ensino médio da Escola de Ensino Fundamental Professor José Ezequiel de Souza para adolescentes com deficiência. Em votação? Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores, declaro aprovada
Em segunda discussão, projeto de lei ordinário número 178/2014, autoria da vereadora Poliana Gama. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Luizinho da Farmácia. Eu pediria a Vossa Excelência que pedisse a anuência do plenário para que a gente possa fazer a inversão na ordem do dia, que o próximo item seja o item 7 para discussão, que é a criação de cargos da Secretaria de Esporte e Lazer, que já está há algum tempo. O senhor está pedindo a inversão da ordem. Para a gente possa, que seja agora o próximo item. Coloco a apreciação do... Se é que hora que vai a sessão, senhor presidente? Presidente. Mas se houver sem discussão, tudo bem, mas porque esse aí, inclusive, eu tinha pedido ao vereador Ligão para ser colocado no primeiro item da hora do dia. Foi uma... É que tinha os vetos e... Não, os vetos é necessário, não tem nem jeito. Esse daqui é em segunda discussão, então... Esse do vereador... agora é do vereador... Do prefeito. Não, agora o item 6º... É o 5º. O 5º, então tem 2. Segunda discussão, Luizinho. Mas tudo bem, mas se for discutir, nós vamos... Até que hora vai a sessão? Até 7h20. Tá bom. Tá bom. Projeto de lei ordinária número 135/2015. Mas acho que a gente tem que votar o que o vereador falou. Vota esse, depois o outro vereador. Vamos votar. Segunda discussão, depois o outro. Inversão. Vereadores favoráveis à inversão, nobre vereador Luizinho da Farmácia. Permaneça como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Então, agora sim. Projeto de lei ordinária número 135/2015, que dispõe sobre o parcelamento das multas de trânsito e transportes públicos no município de Taubaté e dá outras providências. Em discussão. Vereadora Vera Sabo, vereador Salvador Soares. Quinto, vereador Jofre Neto, o item 5º. Vereador Noilton Ramos. Discussão ou encaminhamento de votos dos nobres vereadores? Pode ser encaminhamento de voto? Segunda discussão, vereadora. Discutir, a vereadora quer discutir, então, 3 vereadores inscritos. Vereadora Vera Sabo, vereador Salvador Soares, vereador Noilton. Vereador Noilton abriu mão. Vereadora Vera Sabo, tem 15 minutos para discutir. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres pares, munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara. Eu fiz questão de discutir esse projeto porque o prefeito apresenta aqui uma proposta de parcelamento de multas de trânsito para todo o transporte público. E o que nós vemos no município é que nós temos graves problemas em relação às multas que estão sendo aplicadas. Diariamente, nós temos reclamações que estão chegando dos taubatianos em relação à questão dos radares, e nós temos na casa também instaurado uma CPI dos radares. E essa comissão parlamentar de inquérito, ela está investigando esse processo. O que nós entendemos é que o prefeito, ele quer tampar o sol com a peneira. Ele quer parcelar as multas de trânsito, mas vai chegar um momento que o taubatiano não vai ter mais dinheiro para pagar tanta multa. Porque nós entendemos que estão irregulares os processos de alterações que foram feitos, principalmente na questão de quilometragem. Você tem avenidas com 3 quilometragens diferenciadas. O munícipe, ele é surpreendido por uma quilometragem, ele continua no fluxo, quando ele vê, já alterou, a placa já está alterada. Então, o que ocorre é o seguinte: quem é que assina todo o processo? Eu estou falando aqui do projeto de parcelamento de multas, não vamos fugir do tema, mas nós não podemos falar, nobre vereador, nós não podemos deixar de falar
nessa situação que está ocorrendo no município de Taubaté. Eu queria só reforçar o argumento de Vossa Excelência. Pois Permite? não, pode, pois não. Eu queria dar um exemplo de via que muda subitamente de limite de velocidade. Avenida Marilac, por exemplo. A gente vem a 50 por hora, fui multado a 48 por hora. Fui verificar porque tinha mudado subitamente para 40. Sem sinalização que destaque isso. Acaba virando, não é educativo, é uma armadilha isso. Muito bem colocado, nobre vereador. Isso nos preocupa, isso nos incomoda a vida do povo taubatiano, porque parcelamento de multas, existem aqui outras discussões mais pertinentes, discussões em relação à anistia do IPTU, a incentivo de alíquotas do IPTU verde, a questão do empreendedorismo, incentivo, mas tanta coisa que poderia ser encaminhada para essa casa. E isso só reforça mais a investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se o prefeito chegou ao ponto de encaminhar esta Casa de Leis uma lei que prevê o parcelamento de multas, é porque a situação, olha, ela chegou num estado crítico, no caos da administração pública. É o caos. Não obstante, nós fizemos acompanhamento em relação à fiscalização dessas empresas, que foram vencedoras no processo licitatório, a Taubaté Consórcio Vias. E há uma empresa que funciona de forma precária, com capital social de mais de 2 milhões e portas fechadas, poucos funcionários. Então, nós queremos realmente que haja uma investigação rigorosa, inclusive nos processos que já estão em meu gabinete e que estamos certificando todinho o processo licitatório. São mais de 8.000 folhas do processo, são mais de 20 volumes no processo licitatório. Estamos certificando, estou colocando toda a assessoria no controle disso para contribuir com a CPI. Porque fui autora da CPI por conta de reclamações sobre a questão de aplicação de multas. Vereador. Aplicação de multas, inclusive, já abro para o senhor, de munícipes que nem transitavam no local e estão pagando multa. Isso foi aberto, inclusive, um processo, um boletim de ocorrência contra o município por conta da aplicação do multa, sendo que o carro nem passou no local, nem passou na via. Pois não, vereador. Eu quero aqui também, o vereador João foi multado, eu fui multado ali na Vila São José, perto do bombeiro. Você vem da rodoviária, quando você faz a volta, você vê a placa 50. Só que tem uma placa perto de uma árvore lá, 40. Quando você olha, você vê a 50, você não vê a 40. E aí eu fui questionar, né? Como é que pode? Aí eu fui ver, não tinha uma placa lá 40? Fui multado também ali, naquela... E como é que pode, num espaço de 200 metros, ter duas placas? Uma 40 e outra 50? Num espaço de 200 metros tem duas placas, uma 50 e outra 40. Então eu não entendo muito, né? Eu não sou técnico, não sou, né, formado nessa... Mas eu acho meio complicado. O senhor que é uma pessoa que gosta, o que o senhor... Como é que pode, na mesma avenida, né? Na mesma extensão da avenida, duas placas, 50 e 40. Qual a diferença que faz? Então, nobre vereador, todos os questionamentos foram encaminhados para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós queremos respostas, porque eu encaminhei já para o prefeito e o prefeito, estamos analisando, você tem que retirar o processo, nós vamos retirar o processo. Agora, o que me consta é que a secretária de Mobilidade Urbana não vai mais repassar para nenhum assessor, foi buscar a informação, certificar do requerimento, que, claro, a resposta estava evasiva, e eu tenho que conversar pessoalmente com a secretária, porque a secretária falou que os dados não são públicos, só vai passar para esta vereadora. Agora eu quero entender que tipo de dados são esses que a população de Taubaté não pode ter acesso na rede mundial de computadores.
Porque quem está assinando toda a avaliação técnica, toda a organização das placas que foram distribuídas aqui no município, no trânsito do município, foram 2 engenheiros. Um engenheiro, que certamente participa da administração, e a secretária de trânsito assina. Agora eu quero saber da qualificação, porque isso tem que ter uma certificação pelo CONTRAN. Se tem 3 placas numa mesma rua, que de forma abrupta o munícipe ele é surpreendido com a alteração da velocidade, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Se eu fizer agora uma pesquisa aqui na Câmara e perguntar quem é que foi multado, eu acho que 90% das pessoas vão responder, já fui multado, já fui multado. Aqui entre os vereadores eu acho que 90%. Como é que pode? Como é que pode a falta de organização, a falta de responsabilidade e outra, compromisso com a cidade? Estão sendo realizadas inúmeras alterações viárias. O plano de mobilidade urbana não foi encaminhado para esta casa. O plano diretor do município, onde a população discute, ela decide os rumos da cidade, já perdemos o prazo, o dia 19 era já para estar aqui, com todas as audiências realizadas, o projeto já era para ter sido aprovado aqui, agora o prefeito vai fazer correndo, para variar, já marcou inúmeras reuniões para o final de ano, porque ele gosta do Natal, ele gosta de mandar tudo para o Natal. Processo decisório aqui se faz assim, o prefeito gosta de fazer tudo na surdina, nas vésperas de Natal, e na verdade não podemos permitir, não podemos. Esse projeto, que aparentemente parece ser muito interessante para o nosso povo taubatiano, aparentemente mascara uma realidade do município. A realidade é dura. São 70 mil multas que foram aplicadas. Não sabemos onde foram investidos mais de 3 milhões de reais. É na educação do trânsito? Ou é na troca? Porque é o seguinte, as alterações viárias, elas se resumem, vereador Luizinho, em troca a placa aqui, põe ali, troca aqui, põe ali, pinta uma faixinha aqui e pinta ali. Sabe, o povo não aguenta mais. Aí você altera a estrutura, a história, gerando um impacto econômico, social e histórico para o município, que dirá aqui os comerciantes e os empresários que estão sendo muito prejudicados com essas alterações, que dirá. E além de tudo isso, nós temos essa questão, muda a placa, tira a placa, pinta a faixa, retira, olha, só complica a nossa vida, gasta o dinheiro do povo taubatiano e não fala onde realmente está sendo investido para a prevenção de acidentes. Não fala onde está sendo investido para as propagandas no processo de comunicação desse projeto. E agora, esse projeto, ele vem nesse sentido. Já que está todo mundo perdido mesmo, está todo mundo devendo muito, mas tem gente que está com muita multa. Entendeu? Aí o que a gente faz? Nossa, vamos achar uma solução para o taubatiano. Vamos parcelar as multas. Eu não vejo isso. É claro que nós temos que lutar para que hajam melhorias, para que o contribuinte, ele tenha uma saída. Se ele ganha 2 mil, está devendo 1.000 de multa, ele tem que ter uma saída para a vida dele. Só que, por que é que essas multas estão sendo aplicadas dessa forma? Tem alguma coisa errada. O volume dessas multas, a capacitação técnica para a definição da quilometragem, os radares que não estão nos bairros periféricos da cidade, eles estão nas principais avenidas, nas avenidas mais movimentadas de Taubaté. O objetivo do radar não era também lutar para que houvesse a prevenção, a segurança pública, um controle da marginalidade, da violência no município de Taubaté, mas não é isso que nós vemos. Porque se assim fosse,
Os radares estariam em cada ponta dos bairros periféricos, onde se alastra todo um processo do tráfico e que domina nossas crianças, o que já foi discutido aqui, crianças e adolescentes que estão sendo usados de escudo para a criminalidade no município. Senhor prefeito, nós queremos explicações e nós estamos investigando cada volume do processo licitatório e cada empresa também. E tem muitas explicações que ainda não foram esclarecidas e que nós queremos. Nós queremos que essa CPI dos radares, de forma justa, de forma concreta, possa apresentar para os taubatianos que o processo está regular, que está correto, que está realmente dentro da legalidade. O que hoje, por conta desse projeto de parcelamento de multas, não nos parece que realmente está dentro da legalidade. Então, senhor presidente... vereadora Vera, me permite uma parte. Pois não, vereador. Eu concordo com Vossa Excelência. Acho que a multa... Nós temos hoje muitos lugares, inclusive a gente está questionando isso, e tem um projeto do vereador Carlos Peixoto aí, sobre o radar móvel, que as pessoas ficam pegas desprevenidas, mas os radares que já estão sendo colocados na cidade, em que pese nós não tenhamos aquilo que eu falei aqui, que a gente não tem um aparato para a gente verificar se isso realmente está tendo uma aplicação dentro dos moldes daquilo que compete à lei do radar, se ele não está roubando, mas está aí. Eu acho que é uma aplicação e ajuda a melhorar um pouco a cidade. Eu não quero entrar nesse contexto, e Vossa Excelência tem debatido sobre isso, e nós temos que realmente procurar fazer aqui o melhor para a população, investir naquilo que a gente não acredita que o poder público está fazendo, que não pode lesar o cidadão. Mas esse projeto aqui vem de encontro ao parcelamento. Quer dizer, se as coisas já estão acontecendo e o poder público notou que está sendo demasiado, ele está querendo aplicar até uma solução para que as pessoas possam como se diz, ela possa, inclusive, pagar para não ficar em débito com a prefeitura ou ficar em débito com o Estado. Então, eu acho que é uma maneira da gente poder dizer para o cidadão, olha, errou, mas você pode parcelar, porque ele pode ter dinheiro naquele momento e vai ficar em débito com a prefeitura. Vai tirar uma certidão, não pode tirar porque está em débito. Então, se o poder público está dando essa benéfica de parcelamento, não quero entrar no mérito de quando foi multado. Aí sim que nós temos que questionar e nós temos que ter aparato nessa casa para a gente ter subsídio para verificar se um radar desse realmente ele está cumprindo com a obrigação de 50 por hora, 40 por hora ou 60 por hora. Agora, seria incoerente também a gente não poder parcelar essas multas, nós estaríamos punindo o cidadão duas vezes. Muito obrigado. Senhor vereador, muito obrigada, Excelência. Obrigado pelas suas considerações. Vamos deixar claro aqui. Nós vamos votar favorável, só vou concluir. Já passou bastante Nós vamos tempo. votar favorável ao taubatiano que precisa, mas lembrando que o prefeito não pode sangrar o bolso do cidadão, tem que respeitar a sua capacidade contributiva e mais do que isso, não pode ser injusto. E a casa deveria contratar uma equipe técnica para avaliar mais de 20 volumes do processo licitatório. Por favor. Que é um absurdo a gente ter que parar o gabinete para fazer avaliação de processo tendencioso. Por favor. São as minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, desculpa, vereador, mas a senhora vai querer agora administrar a Câmara também? O jeito que conduz, a senhora está administrando, pautando o prefeito. Agora a senhora tem que falar o que eu tenho que fazer aqui? A casa... contratar uma equipe técnica para poder fazer isso, para fazer aquilo. Por favor, vereador Salvador Soares, por favor. A senhora acabou de falar. Não, pela ordem, senhor presidente. A senhora acabou de falar. O senhor não pode negar pela ordem, senhor presidente. O senhor não pode fazer abuso de autoridade aqui. Ninguém está fazendo abuso de autoridade. Vossa Excelência também não tem que colocar palavras na boca das pessoas. Eu falei que quem faltou do respeito que Vossa Excelência? Presidente, por favor. O senhor tem que respeitar a senhora tem que respeitar essa presidência também. O senhor não está respeitando o regimento interno. Não, o regimento eu sigo sim, eu só não coloco palavras na boca das pessoas.
ordem. De forma pela maldosa. ordem, senhor Desculpa, presidente. vereadora. De forma Desculpa. maldosa, não, senhor Desculpa, presidente. vereadora, senhora, por favor. Passa a palavra ao novo vereador Salvador Soares. E quanto que é? Quanto que é? Tem um preço? E tem que estar escrito? E aí tá. Corrigiu aqui então, né? Tá bom. Presidente Digão, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, munícipes que nos assistem. Presidente, assim, eu até poderia concordar com o vereador Luizinho, se no caso aí fosse para munícipe. Mas a minha grande preocupação, presidente, é que esse projeto de autoria do prefeito municipal, que inclusive nós até já votamos em primeira discussão, tem aqui, ao meu ver, uma preocupação quando trata a respeito de uma concessão, né? E, na verdade, nós não estamos falando de munícipe comum, nós estamos falando de uma concessionária que presta um serviço no município, e se ela presta um serviço no município, seria de bom tom que ela, pelo menos, evitasse multas. Seria de bom tom que, se ela for autuada, Amaury, ela também possa pagar à vista. Não seria justo ela ter uma concessão pública para prestar um serviço público no município de Taubaté. Imagina só, ABC, transporte coletivo do município de Taubaté. Nós vamos falar para ela o seguinte: olha, todas as multas que você tiver, ABC, no final do ano eu vou parcelar para você em 6 vezes ainda. Poxa, que bom, né? O município não pode permitir isso. Isso eu até concordaria se fosse para um munícipe, um cidadão comum, porque daí sim ele é desprovido de recurso em relação à empresa. Agora a empresa não, a empresa ela tem condições financeiras de arcar com essa despesa. E aí, quando trata-se desse aspecto da questão de multas de trânsito, nós fizemos todo um estudo para que pudesse, então, contratar uma melhor empresa aqui no município de Taubaté. O prefeito, por sua vez, fez a opção por uma empresa que nós alugamos aí, aqui no município de Taubaté, toda aquela parafernália que está sendo utilizado por essa empresa, radar, lombada, COI, tudo isso daí custa próximo de 10 milhões para o município, 10 milhões. E isso não é um custo que você adquiriu esse equipamento, você alugou. Então, na verdade, nós estamos fazendo a locação desses equipamentos, que dá em torno de 10 milhões de reais ano. E aí, o prefeito ele corta dinheiro das atividades delegadas. É uma contradição. Mas ele investe na questão da multa. E aí o prefeito ele é generoso com os permissionários aí do transporte público, ABC, né? Ele está falando o seguinte: olha, ABC, se você cometer infração de trânsito, não tem nenhum problema. Pode cometer infração de trânsito à vontade. Depois você vai lá, você pede o parcelamento, eu vou parcelar para você, ABC, transporte público do município de Taubaté, os outros concessionários, mototáxi, ABC, TCTAL, as concessões, né? Você pode ir lá na prefeitura, que eu vou aprovar para você um parcelamento, e esse parcelamento vai ser em até 6 vezes, né? Por que o prefeito não parcela os tributos municipais para que a população possa pagar? Porque o prefeito não manda para cá e está demorando, mandar para cá a isenção de juros e multas do IPTU e do ISS, tem uma população grandiosa esperando. Sabe por quê? Ele vai querer mandar no apagar das luzes no final do ano para dizer o seguinte: olha, estou fazendo alguma coisa de relevante para a população, estou tirando juros e multas aí dos impostos municipais. Eu acho que é um equívoco que o governo comete aí, e quando ele manda para cá esse projeto tem nome e endereço correto, é uma coisa direcionada para os concessionários, mas eu acho que não seria justo sim ele chamar esses concessionários e dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês dirijam com menos velocidade. Veja o exemplo de São Paulo. São Paulo fez toda essa mudança no sistema de transporte, e lá, do trânsito, e lá o que ocorreu? Reduziu em 50% o número de acidentes. Melhorou. Agora aqui não, aqui é o seguinte: é pôr a mão do bolso da população, taxando sobre multas. E nós tivemos uma aberração aqui no município
E aí, teve até servidor aqui, assessor de vereadores, que também foram multados. Eu também recebi algumas denúncias de população que foram multadas e que não teve perdão. Uns não sabiam nem entraram com recurso. Os que entraram não deram ainda o despacho. Mas teve pessoas que foram lá e pagaram. As pessoas, o semáforo estava piscando intermitente, a pessoa passou, o carro foi filmado, fotografado e deu uma autuação. E com isso, gerou uma dívida para esse cidadão. E olha, não é justo isso, é isso que o governo precisa corrigir. Agora ele manda um projeto aqui com nome, com endereço, com CPF, para quem? Para beneficiar o empresário. Agora, qual que é o interesse desse benefício dado ao empresário? E nós sabemos como é dado esse interesse. O mesmo interesse que foi dado para essa empresa que loca, ele está pagando aqui por ano 10 milhões de reais no COI. COI engloba radar, as câmeras, lombada eletrônica, enfim, todo esse sistema aí que você vê aí hoje aí, ligado à Secretaria Lola, que não conseguiu até hoje tirar os carros lá da rua Joaquim Ferreira da Silva, que vai causar acidente lá, não consegue. Tem dinheiro para que essa secretaria? Nós precisávamos verificar para onde está indo essas multas, porque na verdade não tem nada plausível aqui que nós possamos falar, olha, está correto. As mudanças só trouxeram prejuízo para o município de Taubaté. A característica da nossa cidade mudou. Quem conhece a região da Independência sabe do que eu estou falando. Lá era o novo centro de desenvolvimento da cidade, virou uma região residencial. Está mudando toda a característica da região. Então, presidente, eu fico preocupado quando o prefeito manda para cá um projeto dessa natureza, porque essa natureza aqui é para beneficiar novamente os empresários. Esse prefeito, ele tem muito claro isso daí. O interesse dele é beneficiar quem tem mais dinheiro, assim como ele se beneficia com as coisas públicas do município. E ninguém fala nada, é tudo normal. 33 anos pagando R$1.000 de IPTU ou ITR, né? Então é isso que me preocupa, presidente, porque quando vem um projeto dessa natureza, que está direcionado às concessões do transporte público, na verdade, eu acredito que não mereceria, né? Porque, na verdade, eles não estão passando em dificuldade. Só olhar no horário aí do transporte público, quantos passageiros tem dentro desses transportes. Agora, o que nós precisamos discutir é a qualidade. Vamos conversar qualidade de prestação de serviço público para a população? Oferta nós temos demais. Nós temos táxi, mototáxi, van, o clandestino ainda existe, ABC. Então você tem uma opção de transporte, porém com péssima qualidade, por falta de gestão, por falta de gerenciamento por parte do Executivo. Então, presidente, eu lendo aqui esse projeto, na primeira discussão, né, nós aprovamos aqui, e lendo mais profundamente, e aí cabe até ressaltar, presidente, eu perdi um assessor que era estritamente, fazia uma leitura política de todos os projetos que eu recebia, mandaram ele embora, né? A Câmara mandou ele embora, e aí hoje ele continua me ajudando. O Afonso, cabe registrar aqui, que graças à leitura dele, ele também tem colocado um outro olhar sobre a administração, né? Que esse é um problema que nós estamos enfrentando no município, e acha-se normal. Então nós vamos fazer concessão novamente. Você que é cidadão, que recebe uma multa, 1, 2, 3 multas, você não tem parcelamento. Agora você que é empresa, você tem. Você que deveria andar na linha, né? Dar o exemplo. Não, você pode ser autuado, pode cometer infração e você vai ser beneficiado com parcelamento de até 6 vezes dessa multa e você pode pagar posteriormente. Então, presidente, eu fico preocupado com essas ações por parte do governo, que, na verdade, quando vem projeto dessa natureza, não é para atender a população, não é para beneficiar o usuário do sistema de transporte público, e sim, novamente, para beneficiar aí, os empresários do município de Taubaté no ramo do transporte público. Fico preocupado com isso, que, de repente, você tem aí, quem deveria dar o exemplo, acaba não dando. Se é caso específico de um ou outro, deve ser tratado como um caso social, como um caso de estudo, porque nós sabemos que tem mototáxi e tem TCTAL, que de repente precisa de uma atenção mais detalhada,
e aí é obrigação do setor competente da prefeitura ir lá e expedir um laudo social e dizer o seguinte: olha, de fato, essa pessoa precisa, essa pessoa merece aí um parcelamento dessas suas multas que recebeu no trânsito, para que ele possa saldar e continuar trabalhando legalmente. Então, presidente, sendo assim, fica aí a minha fala, né? Eu acredito que nós temos que refletir mais sobre esses projetos que o prefeito manda para cá, e o único motivo da existência da Câmara Municipal e dessa tribuna é para que nós possamos colocar um outro olhar sobre os projetos que vêm para cá. Agora, infelizmente, algumas pessoas não sabem o que é isso e precisamos, então, ampliar esse debate. Presidente, para concluir minha fala, só para que eu possa justificar, e na verdade até para que os vereadores, outros que não entenderam muito bem algumas coisas aqui, possam procurar informações, na verdade existe sim uma desavença aí de ideias, porque por todo o tempo, presidente, eu procurei aí informações sobre os pareceres, eu não tive as informações necessárias, por isso busquei outras instâncias para que pudesse então esclarecer esse assunto que nós vamos também tratar no momento propício. Muito obrigado, vereador Douglas, muito obrigado, vereador Digão. Senhores vereadores, muniçam são essas minhas considerações. Passamos ao processo de votação. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 135/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o parcelamento das multas de trânsito de transportes públicos do município de Taubaté e da outras providências. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Pelo passar das horas, termina 7h20, então vamos dar continuidade. Projeto de lei complementar número 16/2015, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar 236, de 21 de dezembro de 2010, e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Luizinho da Farmácia. Queria que Vossa Excelência fizesse conferência dos vereadores, até porque nós precisamos de quórum para votar esse projeto. E chamar os vereadores que estejam na casa, porque senão não temos quórum para votar. Peço por gentileza aos nobres vereadores que estiverem na Câmara Municipal, por favor, de entrar ao plenário para que a gente possa deliberar sobre o projeto. Peço ao senhor secretário que verifique o quórum. Só para verificar o quórum. Vereador Alexandre Vilela. Vai terminar 7h20. Então, eu peço a Vossa Excelência que adie por uma sessão e na próxima sessão seja o primeiro... Já ia abrir a discussão. Já deixa a discussão, Luiz. Já, pode abrir discussão, então. Mas já entra para discussão. Que aí fica marcado já para a próxima sessão tá e tá bom. dá continuidade ao trabalho. Vereador Alexandre Vilela. Está na casa. Vereador Carlos Peixoto. Também. Presente. Vereador Diego Fonseca. Ausente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereador Jefferson Campos. Presente. Vereador João Vidal. Presente. Vereador Jofri Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Dá nos gabinete. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereadora Gorete. Presente. Vereador Noilton. Presente. Vereador Paulo Miranda. Presente. Vereadora Professora Poliana. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. 17 vereadores presentes, senhor presidente. Então vou abrir a discussão do projeto, mas em discussão, vereador Douglas Carboni, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Nunes Coelho, vereadora Vera Saba,
vereador Jofre Neto, vereador Jefferson Campos, vereador Salvador Soares, vereador Noilton, vereador João Vidal, vereador Digão, acho que a vereadora Gorete, acho que eu já escrevi, não sei. Vamos, depois eu vou repassar os nomes dos senhores vereadores e vereadoras. Vereador... Se algum vereador não foi inscrito, por favor, só para... Vereador Douglas Carbone, vereador Luizinho da Farmácia, vereadora Gorete, vereadora Vera Saba, vereador Jofre Neto, vereador Noilton, vereador João Vidal, vereador Digão. Vereador Jefferson Campos, escreveu? Jefferson. Jefferson está escrito? Alguém mais? Então ficam esses vereadores inscritos para a próxima sessão. Vereador Douglas Carbone, vereador Luizinho, vereadora Gorete, vereadora Vera Sá, vereador Jofre Neto, vereador Noilton, vereador Vidal, vereador Digão. Eu não vi aqui o nome do vereador Salvador Soares. Presidente. Pois não, vereador Nunes Coelho. Pela a maneira que Vossa Excelência citou os inscritos e a mão que foi levantada, e eu sou o terceiro. E aí não consta meu nome. Vamos lá. Porque não tem como a gente... Vamos lá, ninguém vai ficar prejudicado. Então vou repetir novamente a formação dos inscritos para a próxima sessão. Vereador Douglas Carbone, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Nunes Coelho, vereadora Gorete, vereadora Vera Saba, vereador Jofre Neto, vereador Noilton, vereador Vidal, vereador Salvador Soares, vereador Digão, vereador Jefferson Campos. Tudo bem? 3, 6, 9, 10 vereadores inscritos para a próxima sessão, e essa será a ordem a ser seguida na próxima sessão. Abrimos agora a explicação pessoal dos senhores vereadores. Próximo, vereadores, primeiro vereador João Vidal. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite você que acompanha à distância a sessão. É esse momento que a fala é aberta, eu quero utilizar para tratar de 3 assuntos diferentes, no entanto, correlatos. O primeiro é desenvolvimento econômico, economia e vocação econômica do município. Eu quero fazer um recorte disso para o comércio. Em tempos, em vésperas de Natal, que é o principal momento para o comércio, acho que é um tema pertinente a gente trazer esse debate aqui na Câmara. E os 2 outros que são correlatos é a atividade delegada e também a iluminação pública. Pois bem, eu vou começar trazendo aqui um caso para ilustrar o que eu quero falar. Há algum tempo atrás, aqui na tribuna, não deve ter passado de um mês, eu trouxe o caso do supermercado do Evandro, lá no Registro. O supermercado do Evandro paga R$ 155 por mês de taxa de iluminação pública. No entanto, até hoje, os 2 postes na frente do supermercado estão apagados, né? Eu faço um parênteses para dizer que já fiz uma campanha da iluminação pública, né? Nós aprovamos a taxa aqui no passado, eu fui um dos que aprovou a taxa, porque sem a taxa não tem como custear a iluminação pública, a taxa de iluminação pública. Agora, eu não posso aprovar, cobrar a taxa e o serviço não ser feito. A secretaria dos editais suspensos, né? O edital suspenso da iluminação pública, o edital suspenso da PPP, né? A Secretaria da Jabuticabas não está dando conta. A rodoviária nova vai ser estaqueada, já tinha um prazo, já não foi cumprido, enfim. A taxa está sendo cobrada e não está sendo feita. E o exemplo é o supermercado do Evandro. A minha proposta era que o prefeito suspendesse a taxa. Então eu estava pedindo para o prefeito suspender a taxa. Outro parênteses, não venha também com projeto para vereador aprovar que ia acabar com a taxa, porque o vereador não pode acabar com a taxa.
Eu acho que quem está propondo isso não observou muito bem a legislação ou está mal assessorado, porque é renúncia de receita, e renúncia de receita é inconstitucional. Não adianta gastar tempo, energia, né? Já está gastando energia da manchete dos jornais aí que compram todo o discurso irresponsável de oposição e põe na manchete, mas o caminho não é esse. O caminho é pressionar o prefeito para suspender a taxa. Essa é a minha opinião. E o supermercado do Evandro, que está pagando a taxa e tem 2 postes na frente apagados, foi assaltado dia 19. Ou seja, não bastasse a cidade estar escura, a atividade delegada também, vereadora Gorete, a olhos vistos diminuiu. O governo foge dessa discussão, porque é uma das bandeiras do seu mandato, mas está na cara que a atividade delegada diminuiu. Não tem mais a mesma quantidade de policiais. As Amaroques, por exemplo, eu não vejo andando mais por aí. Mas essa é uma sensação minha. E eu perguntei na audiência do orçamento aqui para a secretária de Finanças, senhor Itamar, e ela respondeu o seguinte: eu não sei qual foi a percepção do vereador, entre aspas, mas ela não diminuiu em nada, muito pelo contrário. Nós temos até ali na apresentação 700 mil por mês para atividade delegada, continua da mesma forma como foi o projeto, não teve diminuição. Ela falou isso, está gravado aqui na audiência pública de orçamento, mas o jornalão, o jornal Vale deu que a atividade delegada diminuiu. Eu quero que o prefeito responda rápido o requerimento do vereador Paulo Miranda perguntando disso, o meu requerimento perguntando disso, porque diminuiu sim a atividade delegada, ou então os policiais estão escondidos, ou então não estão soltando na rua, está pagando e não está indo para a rua, porque diminuiu sensivelmente. Então, a iluminação pública, estamos pagando e até agora o que nós pagamos não conseguiu pôr uma obra decente na rua de iluminação pública. O secretário dos editais suspensos veio aqui na Câmara para aprovar, prometendo inclusive as avenidas que seriam iluminadas em maio, pôs lá na prefeitura cerca de 12 vereadores para fazer reunião, dizendo que as avenidas iam ser iluminadas em maio. Está deixando para iluminar quando? Maio do ano que vem, às vésperas da eleição? Aí é jogo baixo, não dá. E a rodoviária nova? Vamos entrar lá com estaca? Então, a minha crítica vai à Secretaria dos Editais Suspensos. Nunca vi uma secretaria para ter tantos editais suspensos assim. Iluminação pública não está funcionando. E a atividade delegada também não está. O exemplo está aqui, a vítima, o supermercado do Evandro, lá no registro. Com 2 postes apagados, foi assaltado no dia 19 à mão armada. E por último, o outro assunto que é correlato, os comércios e os comerciantes do centro da cidade, que já pagam por um centro degradado, pagam por um centro feio, pagam por um centro que não funciona a zona azul e não dá rotatividade para o estacionamento, pagam por um centro cheio de ambulantes e camelôs que instalam suas atividades na frente das lojas daqueles que pagam todos os impostos, agora também estão pagando pela insegurança, porque a atividade delegada não está no centro. Então o centro é feio, o centro é degradado, o centro não tem a tão prometida decoração da iluminação pública, não aconteceu. Nós estamos lá e vamos ajudar com a iniciativa privada. E eu acredito que faltou, e eu esperei do governo, esse investimento numa vocação diferenciada na economia do município, que não está acontecendo. Nós estamos ainda reféns, pura e simplesmente, da atividade da economia, da indústria automobilística. E sendo que nós poderíamos investir muito no nosso comércio, porque somos uma cidade polo. Pessoas de outros municípios vêm comprar aqui. Não sei se vêm mais, mas essa é uma atividade que emprega muito, é o comércio, e que nós poderíamos investir mais. Então está aqui, comércio, atividade delegada de comércio sem investimento, atividade delegada que diminuiu, e a iluminação pública que não funciona. Vamos trabalhar, né? E melhorar esses pontos importantes para a cidade de Taubaté. Obrigado, presidente, e uma boa noite. Obrigado, vereador João Vidal. Passa a palavra ao novo vereador Gilfineto. Presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria que o Igor imediato não saísse do plenário e saudar o vereador João Vidal pela nomeação do Igor no seu gabinete. Foi estagiário nosso aqui, muito competente. O João falou, por que eu não falei muito hoje pela rouquidão? Mas quando eu li no expediente a contratação,
que escreveu um livro muito bacana sobre a Câmara, então até pela ordem. Parabéns, João. Parabéns, Igor, pela competência. Os competentes se estabelecem. Então, João, eu falei para hoje, para homenagear você, e principalmente o Igor, é um bom menino aí, passou pela nossa Câmara aí. Passa a palavra ao vereador Jofre Neto. Senhor presidente, eu gostaria de usar Senhor presidente, eu gostaria de usar esse tempo agora da palavra do vereador para retomar alguns temas. O principal tema que me interessa sempre é o fortalecimento do Poder Legislativo. Esta casa tem 369 anos. A Câmara Municipal de Taubaté é uma das mais antigas instituições políticas da América Latina. A fundação da Câmara é a fundação da cidade de Taubaté. Esta casa sediou eventos da maior importância na história do Brasil. Passaram por Taubaté as grandes decisões da história da nossa nação. A Câmara Municipal de Taubaté atual precisa se relembrar, precisa voltar a si mesma, a sua própria história e ter orgulho de si própria. Nós precisamos de uma Câmara que olhe nos olhos do Executivo no mesmo plano. Nós não podemos nos subordinar. Nós temos que ter uma Câmara que seja propositiva e não haja apenas a reboque ou em reação ao Poder Executivo, e agora muito menos ainda em reação às ações de um funcionário, que não é nem membro de poder, que é o funcionário do Ministério Público, que tem a instituição do Ministério Público com todas as suas salvaguardas, importantíssima a instituição do Ministério Público para a democracia. Nós estamos vendo aí o quão importante tem sido o Ministério Público na questão do Lava Jato, mas não podemos deixar de lado, esquecer que é um órgão, não é poder. E não sendo poder, não pode interferir, mesmo que fosse, não poderia interferir em outro poder da forma que vem interferindo aqui uma das promotorias, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, cujo titular é o senhor Sampaio. Do jeito que está, daqui um pouco a Câmara, cada vereador, para apresentar um projeto de lei, vai ter que se dirigir um beijamão ao senhor promotor, perguntando se pode ou não apresentar o projeto de lei. Antes de votar, vai ter que perguntar: posso votar desse jeito, doutor? Antes de recusar ou manter um veto, vai ter que perguntar: posso ou não posso? Porque senão meto-lhe uma ação nas costas. Ora, cada ação dessa, que muitas vezes é entregue para estagiários, dá uma orientação geral. Redija aí uma ACP, uma ação civil pública contra o vereador. Eu vi uma notinha no jornal, algum lugar aí, redija aí uma ACP. Veja se tem mais ou menos fumos aí de credibilidade, meta ali uma ação. São 3, 4 páginas, ó, vereador Luizinho. 3, 4 páginas. Ajuiza uma ação, mesmo que não seja acolhida pelo judiciário, vai conferir quanto custa para, em termos de honorários, quanto custa um advogado para nos defender. Acabei de saber agora que o vereador Diego, que está sendo acusado injustamente, os custos advocatícios são de R$25 mil. Então virou aqui uma atividade de risco imensa ser vereador. Ou então, mais ainda, além de pegar uma noticinha de jornal ou alguma fofoca, nós estamos numa verdadeira inquisição. Aliás, pior, eu li agora, outro dia, Histórias Secretas da Inquisição, por exemplo, se comentava que mesmo a Inquisição tinha mecanismos para não dar atenção aos fofoqueiros que faziam denúncias vazias, que poderiam levar a pessoa à morte. Mas aqui não. Um funcionário mal intencionado que pegue um processo, tire uma cópia aqui,
Um outro maledicente que vai lá, se dispõe a fazer uma declaração, pronto, virou motivo para se gerar uma ação. Quando não há mentira, este promotor mentiu em relação à minha pessoa para mover um processo. O vereador João Vidal outro dia comentava assim: estou tranquilo porque eu tenho em minha defesa a verdade. Foi para ele ler do engano, vereador, porque a verdade não é suficiente para o promotor Sampaio, porque se a verdade não lhe interessar, ele mente e lança numa ação, formaliza uma ação que depois vai durar 5, 6 anos, à custa de recursos que nós não temos, vai desgraçar a vida das pessoas. É preciso reagir a isso, nós não podemos nos abaixar, a sociedade precisa saber que está havendo uma ação deliberada para neutralizar a Câmara Municipal de Taubaté. Qual é a intenção? A psicanálise explica isso, ou a psicologia explica. Quando aparentemente não há nenhuma lógica, há uma lógica subjacente, há uma lógica oculta. A lógica oculta certamente é de querer mostrar produtividade às custas, volto a dizer, da desgraça alheia. Para que essa produtividade? Para quem sabe, vereadorzinho, se candidatar ao 5º constitucional no Tribunal de Justiça. Sou um promotor operoso, né? Às custas da vida das pessoas. Quantos anos nós estamos respondendo a esse processo? O vereador Diego, agora, daqui para frente, se prepare, 5 anos pela frente, 25 mil reais de partida, e assim vai. Até provar, chega lá no final, não era procedente, e fica por isso mesmo, irresponsavelmente. Então nós precisamos reagir, precisamos demonstrar que nós não temos automaticamente a presunção de culpa. Não temos, nós temos presunção de inocência. Não pode ter como pressuposto que cada um que ocupa esta tribuna, o pressuposto da má fé. O pressuposto no direito é da boa fé. Há que se provar a má fé. Mas até prová-la, vidas são prejudicadas, vidas são desgraçadas, nomes são maculados. Porque a partir do momento, que ainda tem um complemento, senhor presidente, eu concluo, que o promotor ajuiza uma ação e manda uma cópia imediatamente para a imprensa no dia seguinte diz: vereador fulano, não vereador Luiz, vereador fulano está sendo processado e o promotor pediu-lhe a perda do mandato, pronto, já está condenado pela opinião pública. E hoje, jogado na internet, antigamente ainda tinha o benefício do esquecimento. O papel amarelava, o papel sumia, o jornal sumia, o que era falado na rádio, na televisão, tinha que produzir efeito só naquele momento. Agora não, lançou-se na internet, é eterno. Enquanto existir o planeta Terra como uma civilização ativa, vai estar na internet guardado eternamente, ou até o fim dos tempos. E mais, acessível a qualquer um. Daqui a 100 anos, um tataraneto nosso vai lá, procura, olha, meu tataravô era um bandido, ó, tá vendo aqui, ó? Foi processado, todo mundo falava que ele era um bandido, foi processado por improbidade. Então, a enormidade disso precisa ser denunciada e precisamos reagir. Vereador, só para dar um exemplo, o Excelência fala aqui em relação às redes sociais, e esse vereador sente isso na pele. No início do ano, saiu uma notícia que eu deveria restituir uma viagem, nós fizemos um congresso em Aracaju, que as minhas contas foram rejeitadas no início do ano. Saiu em vários jornais, e aí o tempo senhor da razão, as nossas contas foram aprovadas, e não saiu uma linha. Aí você entra nas redes sociais, consta a matéria antiga. Então isso é muito complicado, né? Assim, não contar a história como na sua totalidade, né? Só deixa a maldade. Então você entra nas redes sociais lá, vereador Jefferson Campos teve contas rejeitadas. E aí a verdade é que nós tivemos contas aprovadas de forma unânime, mas fica nas redes sociais, infelizmente, deveria ter essa questão ética também do jornalismo, né? Até para dar para ser correto, para ser imparcial. Porque para ser imparcial. O jornalista sempre seja justo. Fala o que você quiser falar, mas seja justo. Como o ex-jornalista da Globo News que saiu Sidney Rezende falou isso,
E foi demitido 3 dias depois. Falou isso, ou seja, vão ser imparcial, né? E realmente essa questão, se tem alguma coisa devendo, vai lá, publica, mas tem uma coisa positiva, tem que publicar também. A impressão que você tem que é uma opção política de arrebentar com tudo. Então, Vossa Excelência cita uma coisa que esse vereador sente na pele, e nós estamos aí, mandamos informações aí para todas as redes sociais, todos os jornais, e até hoje estou esperando a devolutiva das contas aprovadas de forma unânime e referência do Estado de São Paulo. Já concluo, senhor presidente. Por exemplo, a respeito de viagens. Saiu no jornal que cada um de nós teve uma cota de 13 viagens que foram concedidas pela presidência. Pois eu nem viajei. Em 3 anos de mandato, cada um tem um estilo. Mas em 3 anos de mandato, se eu fiz 4 ou 5 viagens, não saiu nas minhas costas aí que eu viajei 13 viagens injustificadas. Que viagens são essas, cara pálida? Não viajei nada, mas está lá para sempre na internet. Então nós precisamos reagir, precisamos demonstrar que esta casa tem dignidade e que tem pessoas com dignidade aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joffre Neto. Só para deixar bem claro também que as viagens, as diárias, também estão homologadas pela Justiça. Todas elas homologadas perante o Ministério Público e a Justiça do nosso município. Então, não tem abuso pela presidência, não tem abuso pelos senhores vereadores. Então, essa casa está seguindo todas as normas homologadas pela Justiça. Então, aqueles mal intencionados, vereador Joffre Neto, infelizmente, vão ter que conviver com essa questão da inverdade, porque a verdade sempre vai prevalecer sempre. Pois não, vereador? Então, nisso que o vereador Joffre fala, vereador Jefferson Campos. Vossa Excelência agora complementa, porque do jeito que saiu na imprensa, que acho que a mesa até fez um TAC com a Justiça em relação às diárias, dá uma média de 13 por vereador. E deixar bem claro que as diárias já estavam sendo feitas de acordo com as últimas presidências, que nunca teve problema. Não, presidente, então nós simplesmente mantivemos um TAC que já estava sendo cumprido pela Câmara Municipal nos anos anteriores. A crítica é o seguinte, né, a reflexão, que o jornalista ele tem que nomear as pessoas, então, que estão recebendo a mais, porque quando a imprensa solta uma notícia assim, coloca todo mundo na vala comum, ou seja, é praticamente o dobro que ele tem para o gabinete. Isso não é verdadeiro. Quando o vereador Joffre cita, Vossa Excelência complementa, é isso. Solta uma notícia, mas nomeia, então. Do jeito que saiu, a impressão que todo mundo aqui realizou 13 viagens. Não, somente cada vereador tem 8 viagens, não é ultrapassado 8 viagens. Tem vereadores que não viajam, tem vereadores que não pegam a despesa. Porque deixar bem claro que as despesas dos senhores vereadores têm que ser apresentado notas fiscais. A imprensa, de forma maldosa, colocou que vereadores tinham diária de R$250, outra em verdade. Então, tá aí, homologado pela Justiça, é um ato público, qualquer pessoa pode ter. Infelizmente, às vezes quer colocar de forma maldosa. Isso nós não podemos impedir. Maldosa, então, dá nome deixar bem claro isso. Obrigado aos novos vereadores. Passo a palavra ao vereador Noilton. Ele vai falar no lugar do vereador Bilili. Os dois estão inscritos no mesmo período, mas o vereador Noilton pediu, por gentileza, falar sobre problemas particulares. Pois não, vereador uma questão de ordem também, muito rapidamente, já que a gente está... Peço a gentileza da vereadora Goretti, só para entender que o vereador vai precisar falar e sair, tá? Mas a questão de ordem é o seguinte, eu tenho escutado, o governo lançou aquela ideia de dar anistia de juros e multas para dívidas do IPTU. Eu quero dizer o seguinte, eu fui cobrado na rua, e me disseram que na prefeitura estão falando que esse projeto está aqui e que não foi aprovado ainda por causa dos vereadores. É importante deixar claro isso, o projeto nem chegou na Câmara, porque estão colocando na conta dos vereadores que a anistia de juros e multas de IPTU não saiu por nossa culpa. Desculpa, vereador Noilton, mas não tem esse projeto. Inclusive, eu cobrei do senhor prefeito. O prefeito falou que ia consultar toda a equipe lá para saber da viabilidade. Até porque ele tem que ter respaldo mesmo, porque senão é renúncia de receita. E o que nós temos aqui é da Unital, né? Exatamente. O que nós temos aqui é da Unital, da prefeitura não tem. Então, não jogue culpa aqui dos vereadores, não. Vereador, só lembrando que o novo vereador, peço licença também para o novo vereador Noilton, mas isso que fizeram em relação aos juros e multa, fizeram também com a Guarda Municipal. Falaram que o projeto da Guarda Municipal estava na Câmara, na
pendência dos senhores vereadores em colocar para votação. Isso é um absurdo fazer com a Câmara Municipal. Infelizmente, isso parte do Poder Executivo para pressionar o Poder Legislativo e dar uma justificativa para aqueles interessados. Então, isso é uma forma maldosa de se manifestar. Pois não, vereador Luizinho da Farmácia. Lembrando que eu recebi agora há pouco aqui do menino das comissões dessa casa aqui, que foi aprovado no dia 11 de novembro de 2015, uma lei que dá direito de resposta a toda a inverdade de qualquer órgão de comunicação. Então nós temos que estar atentos, Digão, e peço a Vossa Excelência que nomeie alguém aqui para filtrar isso e dar direito de resposta em nome de todos os vereadores, porque é todos os vereadores que são envolvidos. O veículo de comunicação aqui, a nossa comunicação aqui tem que estar atenta. Olha, vereador, saiu isso, procede, não procede, peça o mesmo espaço. É direito, é lei federal. E ela abrange aqui. Então, pedir a nossa assessoria de comunicação que esteja atenta. Saiu, é verdade, tudo bem, não se questiona. Mas é em verdade, publica-se no mesmo espaço no outro dia. Exatamente. Isso já viu, vereador Luizinho, isso aí é um direito mesmo adquirido, e isso faz tempo já que existe. Saiu agora, mas isso é um direito adquirido. Qualquer inverdade tem o mesmo espaço, no mesmo veículo de comunicação, contendo o mesmo tamanho de espaço. Passa a palavra ao nobre vereador Noilton Ramos. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui, na pessoa do seu Cândido ali, representando os munícipes taubatianos, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu quero continuar aqui a saga da rodoviária nova, vereador Neneca. O senhor, que Vossa Excelência, que sempre está aí pedindo para falarmos da rodoviária nova, vereador. Na última quinta-feira, quinta ou sexta? Acho que foi quinta-feira. Eu estive até a rodoviária porque havia uma promessa por parte da prefeitura de que estaria sendo feito ali emergencialmente sendo colocado escoras para que no dia 20 foi sábado, correto? Sábado, domingo, fosse liberado a população para utilizar, apenas emergencial. Penso eu que possa ser por causa do final do ano, onde aumenta demasiadamente o fluxo de pedestre, de usuários, de passageiros, digo, ali no terminal rodoviário. E conversando, então, ali novamente com trabalhadores, com aqueles que têm a opção de trabalho ali no terminal, o pessoal de restaurante, os taxistas. Então, realmente, eles estão assim, desiludidos, estão desanimados, porque estão desamparados. Deu até rima, hein? Estão desamparados, vereador Geoffrey Neto. Não tem realmente estrutura nenhuma de trabalho. E conversando ali com esses trabalhadores, e realmente eles estão muito tristes com tudo que está ocorrendo, e novamente são outros, inclusive, relatam da vergonha que é a situação daquela rodoviária. Tiramos várias fotos, mas nós vamos mostrar numa outra ocasião. Então, parece até de longe parece uma obra de arte, porque ficou um esqueleto. Você olhar de longe até fala, mas o que será aquilo ali? Ficou até curioso, porque em todo o espaço foi colocado ali os andaimes. Então, aí você agora precisa transitar, ainda não foi liberado, ainda não está liberado, hoje é dia 23, seria dia 20, já passou o prazo. Então, eu caminhei lá por dentro, tiramos umas fotos, verificamos a situação. Aí eu cheguei a conversar com um funcionário, que eu nem sei o nome, não precisa me perguntar, não sei o nome, e falei com aquele funcionário, o senhor então, que está trabalhando, o senhor tem noção aqui de previsão, de entrega aí desse serviço emergencial que os senhores estão fazendo? E eu percebi que ele ficou meio assim, talvez ficou um pouco preocupado, né? Quem será essa pessoa? Eu não conheço, ele também não me conhece. E eu falei, não, é que o prefeito fez uma promessa para a população, né? Apesar de 9 meses já de atraso,
que dia 20 agora, no sábado, dia 20 foi sábado ou domingo? Estou até perdido aqui com data. Que seria entregue esse serviço, esse trabalho emergencial, sexta-feira? Tá. Esse serviço emergencial para a população. Ele deu uma gargalhada, vereador. Assim mesmo. Ele falou, o quê? Eu não me identifiquei que eu sou vereador. Mas eu até achei interessante, eu lembrei daquela gargalhada, o ex-líder do prefeito. Quando o prefeito, entendeu, citou várias vezes, engraçado, vereador, né? Eu lembrei disso. Talvez o cidadão trabalhador quisesse esse prefeito é engraçado para falar isso. Mas então, na sua avaliação, o senhor que está aqui trabalhando, o seu operário aqui, né? Na sua avaliação, fala assim, olha, isso aqui ainda não, menos de 15 dias não tem condições. Ou seja, e sendo que já existe a promessa para uma nova licitação para o mês de janeiro iniciar a reforma definitiva. Então, ou seja, está sendo investido quase R$500 milhão, quase R$500 milhão para quantos dias? E não é também emergencial, porque se fosse emergencial, logo após a telha ter desabado, né, no fatídico dia, um dia de fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro, então já poderia ali fazer, não é falta de recurso, porque a entrada mensal ali das taxas de embarques, de aluguel, e, enfim, de tudo ali que gira, dá mais de R$200 mil mês. Então, está sendo investido R$433 mil agora. Poderia fazer rapidamente, com 15, 20, 30 dias, quem sabe, a população não estaria tão desgostosa e tão desiludida com aquele espaço que pode ser um espaço tão bem aproveitado, tão bem utilizado, mas que infelizmente está sendo sucateado. E quem está sofrendo com isso é a população, porque é um recurso nosso, é um recurso da cidade e é um recurso que precisa ser respeitado, o dinheiro do contribuinte taubatiano. Pois não, vereador Jofre. Não, vereador, apesar de eu ser da base do prefeito, de apoio ao governo, aquilo ali para mim é inacreditável, porque é um centro irradiador de insatisfação. Imagina, a pessoa que usa aquilo todo dia roga uma praga na prefeitura. Perfeito. Imagina quem chega ali, uma senhora, sei lá, com uma criança que precisa usar um sanitário, ter que usar um banheiro químico daquele. Eu acho inacreditável. Inacreditável. É um centro irradiador de insatisfação e de detratação do governo. Não dá para acreditar. E o prejuízo, de forma geral, é muito grande. Eu não sou da base do prefeito, mas eu respeito, porque, para mim, é a pessoa número 1 da cidade, é aquele que tem a chave da cidade, é aquele que manda e desmanda. Então, eu tenho respeito, admiração, elogio quando tem que elogiar, tá? Admiro pelo trabalho, por tudo que tem sido feito na cidade, mas tem pecado demasiadamente e nós não podemos ficar quietos simplesmente porque nós gostamos das coisas boas que acontecem. Deveria ser todas as coisas boas, porque ele não está sozinho no governo. Ele não é sozinho para governar a cidade. Ele tem uma equipe enorme de pessoas da sua confiança e tem também aqui os vereadores que cobra insistentemente, são dezenas e dezenas de sugestões através de requerimentos, né, porque são pedidos que são sugestivos, que vêm de toda a população, de toda a cidade, dos 4 cantos da cidade, mostrando o que precisa ser feito e, infelizmente, não está sendo realizado como tem que ser. Senhor presidente, agradeço aí pela tolerância do tempo e os demais pares também, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, vereador Noilton. Passo a palavra à vereadora Goretti. Queria também fazer um convite aos nobres colegas e a todos que estão assistindo, que amanhã, terça-feira, no auditório da Unital, no campus da Medicina, às 10h30, vai ter uma palestra sobre improbidade administrativa. Os palestrantes é o Dr. Jean Soldes Esteves, secretário de Negócios Jurídicos, e o Dr. Carlos Eduardo Reis de Oliveira. Juiz. Reis.
juiz de direito da 5ª Vara de Taubaté. Então fica o convite a todos. Senhor presidente, permita também, vereadora, rapidamente. Não, vereador. Amanhã nós teremos nesta casa audiência, às 19 horas, audiência suplementar de debate, que contou com o apoio de Vossa Excelência, de debate sobre a proposta do prefeito para as 4 principais ou 5 principais secretarias: saúde, educação, obras, mobilidade urbana e serviços públicos. Virão aqui os senhores secretários, já está definido com o senhor prefeito, e mais uma oportunidade da população poder debater a proposta do prefeito para o ano que vem. O dinheiro é do povo e o povo diz onde deve gastar. Muito obrigado. Passo a palavra à nova vereadora Gorete. Quero agradecer. Alô. Quero aproveitar e agradecer ao vereador Neneca por me ceder, né? Seria a vez dele estar falando. E aproveitar esse momento também, dizer que a gente, como situação, né, Jofre, não podemos simplesmente dizer que está tudo bem, porque não está. Então, é o que eu sempre falo: se o prefeito der ouvido aos vereadores, ele vai estar sabendo o que se passa na cidade. Porque é impressionante, o tempo que um faz um comentário lá do Santa Teresa, o outro faz do Marlene Miranda, enfim, realmente o que a população deseja. Então, realmente é necessário dar ouvido. Eu tenho um requerimento que, quando ainda era o administrador Maurici, lá na rodoviária, e nós estivemos lá e fizemos um requerimento mostrando por foto, já prevendo isso daí. Então, porque o Maurício é uma pessoa muito dedicada, muito preocupada, então nós fomos vendo ali, ele tinha feito um jardim, tinha feito umas coisinhas assim, mas temia pelo telhado, enfim. Agora, eu acho que já deu mesmo, muito tempo parado, e isso é um reflexo negativo para a pessoa, para a administração do prefeito. Mas, compensação, nós temos hoje, esperei até porque eu estou muito feliz, nós estamos para inaugurar a Casa Dia do Idoso, que, por um projeto aprovado por esta casa, receberá o nome do padre Hugo Bertonazzi, que há 1 ano já nos deixou, mas uma pessoa maravilhosa que sempre se preocupou com os pobres, com os idosos, enfim. Então, acho que merecedor de estar recebendo o nome e essa casa, então. É um espaço de convivência, socialização e lazer destinado a idosos a partir de 60 anos que estejam em situação de vulnerabilidade ou risco social, que realmente existe. Infelizmente, nós temos muitos em Taubaté. É uma casa que achei grande, mas até pensava que fosse maior. O centro é considerado um instrumento de proteção básica que contribui para o envelhecimento ativo e saudável da pessoa idosa. O centro fica numa área de 400 metros quadrados, ao lado aqui da Policlínica, quase em frente à Câmara. A capacidade de acolhimento será cerca de 50 idosos que poderão permanecer no espaço durante o dia, de segunda a sexta-feira. Isso é super saudável. Então, pediria à minha assessoria que pudesse estar mostrando algumas imagens da casa do Centro Idoso, por favor. Édipo, por favor. Então, nós estivemos lá hoje, ali é o engenheiro responsável, mostrando para a gente a planta, né? Que é uma obra com o governo federal, ali ó, a área onde tem um lado que vai bater um sol, tem a claridade, o outro lado mais protegido. Realmente um espaço muito bonito. Os banheiros, né, com barras bem adaptados para evitar acidentes. E ali à frente, que está sendo calçada, já estamos na reta final. Acredito que na primeira quinzena de dezembro deva estar entregando já. Está muito bonita a obra. Então, esse aí é o mínimo que a gente poderia estar mostrando aqui. E também tem que falar, né? A semana passada eu não consegui
falar, mas foi a abertura dos Jogos da Paralimpíadas, que foi realmente um sucesso. E eu quero mostrar algumas fotos aí dos nossos atletas, para-atletas, né? Estivemos lá, eu, vereador Jofre Neto, vereadora Poliana. Realmente foi um momento muito, muito especial para todos. É pena que a imprensa não esteja lá, e eu gostaria de aqui fazer um pedido ao atual presidente e qualquer que seja o futuro presidente, que a TV Câmara possa estar cobrindo esses eventos. Realmente é um evento que serve para lição de vida para todos nós, né? Que ali um momento que eles se confraternizam, um momento de superação realmente. Então acho que seria muito importante. Até farei isso por escrito, solicitando que a TV Câmara possa estar dando cobertura. Acho muito interessante. E, só para encerrar, nós estamos numa fase final de um pedido nosso de a reforma da quadra do Cruzeiro, da praça, lá do Alto São Pedro. Nós estamos ali mostrando parte já da quadra. A tela, o alambrado subiu mais, que era muito perigoso, era baixo, as bolas com facilidade iam lá para a avenida, onde é uma mão dupla, então realmente se tornava muito perigoso. E agora há alguns consertos e já estão, agora esperar o tempo melhorar, certamente entraremos com a pintura em toda a calçada, aumentou também a muretinha ali, que era muito baixa. Engenheiro Carlinhos, quero agradecer já ele e toda a equipe, que com a mão de obra da prefeitura que está sendo feito essa reforma. E nós estamos acompanhando ali, está indo bem. Eram essas nossas colocações e obrigado pela tolerância. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Gorete. Só esclarecer, vereadora, que a TV Câmara está à disposição de todos os vereadores. Quando solicitado, ela faz a cobertura, faz o trabalho do vereador, então tá sempre à disposição de todos os vereadores. Passo a palavra ao nobre vereador Neneca. Senhor presidente, Digão, nobres pares, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Eu vou ser bem breve, porque hoje eu tiro esse momento mais para agradecer ao nosso amigo e secretário Alexandre Magno, que mais uma vez sempre presente na comunidade lá. Sempre presente. Conseguimos ali, por Jardim do Sol, a tão esperada iluminação para a academia ao ar livre. Então, Alexandre, parabéns em nome da população ali do Jardim do Sol. Esse vereador sempre atuante ali naquela comunidade, vem em nome deles agradecer. E também tive a felicidade de sábado participar com a minha assessoria, fomos ao Mercatal, no qual Alexandre Magno também, com o diretor, nosso amigo Rômulo lá. Foi um sábado muito produtivo, no qual presenciei a feira do Mercatal. Em média, 1.500 pessoas lá passam, com uma estrutura, banheiro, estacionamento, um padrão todo organizado. Parabéns, Rômulo, parabéns, Alexandre Magno, aonde se encontra ali o Mercatal, cada vez mais crescendo. Então, é isso. E também quero falar um pouco de uma coisa meio complicada, mas eu acredito que vai resolver. Ali na Vila São Carlos, no pamo da Vila São Carlos, ao lado foi a escola. Recentemente ela foi destruída, no qual ficaram todos os entulhos. Então, Bibiano, Fernando Catayama, peço ali que com urgência possa estar retirando aquilo ali para a comunidade, no qual a minha assessoria presenciou, e principalmente com foco de dengue. Eu acho que nós estamos vivendo um momento complicado aí, então eu acho que quanto antes, se conseguir arrancar a comunidade e os moradores ali do Jardim da Vila São Carlos, ali o bairro Vila São Carlos, agradece. E por último, também venho em nome dos moradores da Vila São Zé, que dê para nós a resposta ali do centro comunitário, que vai ser a sede da Associação Amigos Moradores da Vila São Zé, a sede da tão sonhada
escola de samba e a sede do Grêmio Esportivo Nova América. Desde já, tenho acompanhado e muito ali algumas mudanças, e essa foi a última que esse vereador pediu. Então, espero que o senhor prefeito, o Edson, vice-prefeito, que lá esteve conosco na visita, volte lá para a gente conquistar esse sonho aos moradores. Desde já, agradeço a atenção de todos vocês. Uma boa noite. Obrigado, vereador Neneca. Nada mais se tratar. Estamos declarando encerrada esta sessão. Boa noite a todos os senhores vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes, telespectadores do FECAM. Tenham todos uma boa semana e até a próxima sessão, se Deus quiser. Lembrando que amanhã teremos audiência pública às 19 horas. Nada mais se tratar, declaro encerrada essa sessão.